Senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los, a toda a plateia, que eu fico muito contente que tenha aumentado em número, a nossa imprensa, aos funcionários da Câmara, um abraço especial aí ao Adão Nunes, Beto Schneider, nosso suplente do PMDB, Heinz Hockenbach, do CDL, o Ítalo Reale, Centro Histórico, Marco Salvatore. Ficamos muito felizes com sua presença e esperamos que esse número só venha a crescer. Falar alguma coisa a respeito dos ofícios que os vereadores estão enviando nessa data. Vereador Paulinho Der e vereador Valdir Guiche têm o ofício 55 e o 63, eles são bastante semelhantes. Se for da aceitação dos senhores, a gente enviar um ofício só, porque eles pedem a mesma matéria. Falar e até alertar a imprensa e toda a comunidade que está previsto para que neste próximo dia 28, sábado, encerra o turno único da Prefeitura. Ao menos foi isso que nós votamos, que virou a Lei 9.671, de 27 de novembro de 2014. O turno único ele vem vigorando desde o dia 8 de dezembro e a expectativa é que ele termine dia 28. Ele poderá ser prorrogado. Mas, desde já, nós estamos enviando uma correspondência para o senhor prefeito para que nos indique o quanto que foi economizado. Valeu a pena? E daqui a pouco a gente entra no segundo assunto, a questão dos carnês do IPTU. Que é aquele pessoal que tem que estar fazendo daqui a pouco uma hora extra, uma jornada a mais, para alcançar os carnês do IPTU, para as pessoas, para os moradores que não estão recebendo em casa. E aí existe sim a questão de utilizar a internet para conseguir, mas eu mesmo tive problemas em conseguir tirar o meu carnê do IPTU. Então a gente quer saber o que de fato se economizou nesse período. Lembrando, é claro, que as secretarias de Agricultura e de Obras, elas já tiveram início no turno único anterior a esse 8 de dezembro. Talvez motivo esse que a gente encontre alguns terrenos, aí, algumas ruas com uma vegetação bastante expressiva. Falar ainda a questão da entrega dos carnês de IPTU, é fato que o Correio está perdendo estrutura ano após ano, e prova disso são as novas empresas que estão ganhando terreno na questão da distribuição de cartas, de correspondências, enfim, de todo outro tipo de correspondência que é enviada via Correio, normalmente seria enviada. Então, essa proliferação dessas outras empresas tem demonstrado claramente que o Correio já não vem mais atendendo com a mesma estrutura que tinha antigamente. Então, isso é um problema crônico que a gente vem enfrentando. Quanto à Estacione, vereador Salve, do seu requerimento, que muito bem fez o vereador Djalma pedir vistas para a gente ter tempo de analisar o requerimento, acredito que o senhor já tenha protocolado ele diretamente no Ministério Público, não sei se há necessidade de enviarmos ainda. Mas é bom deixar uma coisa bastante clara aqui. A Estacione não responde ofícios desta casa. Não veio resposta a um único requerimento de informações que eu enviei para aquela casa. Não sei para os senhores vereadores, mas eu duvido que tenham recebido alguma resposta daquela empresa. E isso, sim, deve ser assunto da gente pautar aqui e chamar ela para vir explicar. Não é chamar a prefeitura, é chamar a empresa para vir explicar o que está acontecendo. Também não concordo com algumas das diretrizes que eles têm tomado lá, e eu acredito que eles possam melhorar isso. De uma maneira um pouco mais suave, vereador Hernani Teixeira, falar que sim, a gente está melhorando um pouco a estrutura local, a questão da iluminação, essa iluminação ela pode proporcionar até 80% de economia, a questão que vocês receberam hoje, o expediente, ele vem com aproximadamente 50% de economia na quantidade de documentos. A gente teve uma reunião com a secretária de administração para melhorar também o fluxo dos papéis entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, para agilizar os processos dos requerimentos que os senhores têm enviado. Numa reunião, então, com o prefeito, que tivemos na segunda-feira, foi comentado a respeito também da questão das obras do PAC, que a questão da revisão dos valores por causa do aumento dos insumos, os combustíveis, eles vão afetar, sim, os valores das obras, e que a Prefeitura provavelmente irá calçar a diferença. Deixar a população bastante claro é que a Prefeitura, calçando a diferença do que vai ser cobrado a mais pelos insumos, esse dinheiro não vai ser aplicado em outras coisas. Quer dizer, estamos tirando o recurso de algum lugar que ia ser aplicado, daqui a pouco saúde, daqui a pouco educação, daqui a pouco outra coisa, porque, de fato, o aumento dos insumos vem implicando diretamente na vida do cidadão lajadense. Não vou ter tempo, vereador.
Falar ainda a respeito da limpeza pública, que a gente também acredita que, a respeito da roçada e capina, deve haver um cronograma que não vem sendo obedecido, a gente não vê isso acontecendo, a gente pede que venha um cronograma para essa casa, para se saber que bairro vai ser beneficiado por isso, pela roçada, pela capina, que hoje é dividida em 2 secretarias, e talvez isso venha gerando problemas na questão de concatenar o que vai ser feito, onde é que está sendo feito, se é nas ruas, se é dentro do terreno de alguém. Enfim, e falar também a respeito do projeto de lei que está sendo votado, né, está sendo colocado em votação nessa data. O projeto de lei número CM, número 003, eu tenho apresentado esse projeto, ele vem para alterar o mapa do uso do solo no bairro Universitário. É uma solicitação dos moradores, é uma parte interna, se vocês imaginarem onde é que tem a figueira ali da Univates, é uma parte interna, lindeira, tem um mapa. Fizemos uma audiência pública com mais de 70 pessoas, a aprovação foi em massa da questão da alteração do uso de solo, para que ali só se possam construir residências. No plano diretor do município se diz que não se pode dividir uma quadra e no meio dessa quadra ter dois tipos de construção. Por exemplo, um prédio, uma casa, enfim, tem que ser linear o que se pode ser construído. Então, existe a aprovação da audiência pública e também existe a aprovação do CUPUR. E, além disso, também tem todos os preceitos que um projeto desse tipo precisa. Então, eu solicito aos senhores vereadores, desde já, que na votação que votem positivamente esse projeto. Alguma parte, vereador? Obrigado, presidente.